Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 1, versos de 1 a 18. Evangelho do apóstolo João, capítulo 1, versos de 1 a 18, leamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Meus irmãos, já como é de conhecimento óbvio de todos, estamos seguindo uma sequência de exposição deste Evangelho e em dados momentos é salutar, estratégico e importante que nós lembremos o percurso já realizado para que possamos continuar nesta jornada e apenas algumas marcações para lembrarmos, por que há essa necessidade. Nós iniciamos esta jornada de exposição deste Evangelho no dia 2 de julho de 2023. Então já temos 11 meses, mais ou menos, 14 sermões depois, 2 deles introdutórios, 12 especificamente sobre esse texto, o capítulo 1, versos de 1 a 18, e precisamos relembrar alguns dos aspectos, algumas das ênfases que foram dadas nesse percurso ao longo de 11 meses e 14 exposições, por algumas razões. Uma delas exatamente porque uma das estratégias mais eficientes para a nossa aprendizagem é a repetição. Uma outra estratégia, mas a título aqui de estrutura do próprio Evangelho, deste Evangelho mais especificamente, nos dá conta de que os versos de 1 a 18 do capítulo 1, eles servem como um parâmetro para a leitura do restante do Evangelho. Portanto, os ensinos destes versos vão nos acompanhar ao longo de todo o restante da exposição deste Evangelho. Porque, em certa medida, além deles nortearem a nossa leitura, esse é o objetivo deste prólogo, desta introdução, este prólogo ele também antecipa muitas das temáticas que serão desenvolvidas explicitamente de um modo, digamos, até comprobatório daquilo que foi apresentado aqui nesses versos.
Portanto, agora, antes de iniciarmos esta jornada propriamente dita para além desta introdução, é necessário lembrarmos rapidamente o que temos observado ao longo destes últimos 14 sermões. Eu prometo que não será uma repetição literal, porque o tempo não permite. Muito provavelmente seremos mais diretos e objetivos do que o habitual, certamente, até para podermos cumprir de um modo adequado esse objetivo e termos em mente esta preparação, nos lembrando de alguns elementos que precisam estar fixos em nossa mente. Um deles é o próprio conceito de evangelho. O que é evangelho? Geralmente nós associamos evangelho, corretamente, a boas novas, e de fato são boas novas. Mas qual é a boa nova? Qual é a boa nova exatamente? Boa nova de salvação? Sim, com certeza. Mas aqui nós encontramos, de um modo mais direto, a solene publicação da graça revelada em Cristo. Em Cristo, nós vemos de um modo claro, solene, completo, pleno, a revelação da graça de Deus, derramada de um modo abundante sobre toda a esfera criacional. Isso não podemos esquecer. O Evangelho diz respeito à graça em Cristo. Isto é Evangelho. Mas vamos observar, e eu vou contar com a paciência dos irmãos, para observarmos alguns textos aqui, ainda que rapidamente. Vamos ver qual é o objetivo deste Evangelho. Capítulo 20, versos 30 a 31. O que encontramos? Capítulo 20, versos 30 a 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o objetivo pelo qual este Evangelho foi escrito, esse é o objetivo pelo qual devemos ler este Evangelho, este é o objetivo pelo qual nós devemos compreender este Evangelho, devemos mergulhar o máximo possível que pudermos ao longo de toda a nossa vida, nos ensinamentos que são apresentados neste Evangelho, porque aqui nós encontramos exatamente o próprio Cristo, o fortalecimento da nossa fé em Cristo, o Filho de Deus, e esta fé nos promove vida, a verdadeira vida. Verso de número 30, o apóstolo João diz: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Esta é uma palavra-chave, central neste Evangelho. Sinal. Sinais. São alguns aqui apresentados de um modo mais direto, claro e objetivo, são 7 sinais. Jesus é apresentado aqui como aquele que tem domínio sobre toda a esfera criacional. E o primeiro desse sinal é numa festa de casamento, no ambiente de alegria, de satisfação, de festa, em que ele transforma a água em vinho. O último, isso no capítulo 2, o último sinal desta lista de 7 está lá no capítulo 11. Ressurreição de Lázaro, morte, tristeza. E o registro contundente de uma pequena frase, mas que expressa a verdadeira humanidade de Cristo. Jesus chorou. Esta pequena frase é de uma profundidade singular. Portanto, ele sabe quais são as nossas dores. Hebreus destaca isto claramente. Jesus não está alheio às nossas necessidades. Momento de alegria no seu início. Momento da verdadeira agonia humana no seu ápice, talvez. A morte. E ele está presente. Senhor sobre todas as coisas. E
entre mentes estes dois sinais, estes dois milagres, nós temos Jesus andando sobre as águas, sobre o mar, a pés enxutos, sem afundar-se, multiplicando pães e peixes, satisfazendo a necessidade de alimento dessa multidão que o acompanhava, curando pessoas necessitadas, coxos, cegos. E essa é a descrição que nós encontramos. Estes sinais também podem ser chamados de milagres. Por vezes é descrito um tanto quanto de modo técnico que estes sinais têm por objetivo comprovar a divindade de Cristo. De fato, isto é verdade. Eles demonstram que Cristo é Deus, Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre toda a esfera da criação, Senhor sobre tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. É o que já antecipa esse prólogo. Ele criou, Ele é o Senhor, Ele domina sobre tudo. Não há limites para a sua atuação. Não há nada que venha impedir o seu poder de atuar. Dizer e fazer é o mesmo para Deus. Deus diz, Ele faz. Não há nenhum limitador. Para nós, prometer, mesmo com as melhores das intenções, mesmo do modo mais sincero possível que tenhamos em nossas palavras, não podemos sequer garantir que daqui a um segundo ainda estaremos respirando. Mas Deus não. Ele diz e faz. De fato, então, esses milagres, eles exemplificam de um modo concreto e material que Cristo é Senhor sobre todas as coisas e é Deus. No entanto, é bom destacarmos um outro elemento que esses sinais comunicam. Eles mostram que Cristo é Deus, mas eles também mostram claramente que somente Cristo pode fazer aquilo que não podemos fazer. Nós não podemos transformar água em vinho. Nós não podemos fazer alguém, por mais que desejemos, voltar à vida. Nós não podemos satisfazer a necessidade de alimento de uma multidão apenas com alguns poucos pães e peixes. Por mais que nos sensibilizemos com as dificuldades de enfermidade de alguém ou de limites físicos de uma pessoa, nós não temos a capacidade de solucionar esses problemas. Portanto, esses sinais, eles demonstram claramente que Cristo é Deus, portanto, o Senhor sobre todas as coisas, e que Ele faz aquilo que não podemos fazer. Ou poderíamos ser mais incisivos e específicos. Somente Cristo pode fazer. E o ápice desses sinais que nos chamam a atenção, e eles de fato são belíssimos, eles nos comovem, precisamos destacar que nessa lista há o destaque do maior de todos os sinais. Capítulo 6, verso 29. Vamos observar. Capítulo 6, verso 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Crer em Cristo. Essa é a mais sublime de todas as obras. Certamente, em maior ou menor grau, ao longo dos tempos e épocas, e o nosso momento também não é diferente, as pessoas querem milagres que lhes são visuais, querem coisas estupendas, grandiosas, que chamam, ressaltam os olhos. Mas o maior de todos os sinais aqui descritos, o grande objetivo de Cristo, é que aqueles aos quais Ele foi enviado creiam em Deus. Creiam nele como enviado por Deus. Creiam que Ele é Deus. O maior de todos os sinais é nos fazer crer. Podemos olhar esta lista de milagres e vermos, capítulo 20, verso 30, Jesus fez muitos outros sinais.
O Evangelho de João, o apóstolo João destaca, não caberiam na terra os livros que registrariam os milagres de Cristo. Mas ele destaca que esse milagre supremo é transformar a vida de um pecador. Podemos, às vezes, estar em busca de coisas grandiosas que nos chamam aos olhos. Mas estamos aqui diante do mais sublime dos milagres, a transformação de uma vida. É só você olhar para o lado. Queremos um milagre? Uma comprovação? Deus tem nos dado. Estar na igreja é exatamente estar diante do mais grandioso milagre de Cristo Jesus, comprovando que Ele é Deus, tendo Ele feito aquilo que não podíamos fazer. Nós não cremos em Deus porque fomos capazes de fazê-lo, mas porque Ele fez em nós. Então, quando você levantar pela manhã e for ao espelho, lembre-se que você só é crente em Jesus Cristo por causa da obra que Ele fez em sua vida. E esse milagre é o mais grandioso e gracioso de todos eles. João 6:29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Vocês creem? Sim. Eis o milagre. Lembre-se do momento em que ocorreu esse milagre. Há quanto tempo? 1 mês, 2, 10 anos, 30, 40, 50 anos. Talvez nem lembre tão claramente assim. Talvez você era criança quando isso aconteceu. Não tenha tão nítido assim. Mas saiba, este é o maior de todos os sinais aqui descritos. Esse é o objetivo pelo qual Cristo veio, e é exatamente isto que este prólogo vai destacar. Esta é, de fato, a razão pela qual Cristo veio. Os demais milagres, eles são secundários. E vale a pena lembrarmos, Lázaro foi ressuscitado, sim. Mas fisicamente ele voltou a morrer, né? Fisicamente. Mas está junto ao Pai, na glória eterna. Esse é o maior de todos os milagres. De modo que há uma estrutura neste prólogo que podemos destacar. Versos de 1 a 5, nós encontramos aqui a relação da palavra e a criação. O destaque de que Cristo, a palavra, é o Criador. Nos versos de 6 a 8, nós vemos o testemunho dessa palavra. Nos versos 9 a 13, as reações que a palavra provocou no mundo. Uns creram, outros não creram. E, por fim, versos 14 a 18, nós temos aqui a confissão da palavra para a igreja. O que a igreja deve confessar, como ela deve falar, fazer, viver. Lembrando que esses elementos estão interligados. E eu gostaria de só relatar, ainda que muito rapidamente, o que já observamos até aqui, os principais aspectos que precisamos enfatizar. Nos versos 1 e 2, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O primeiro sermão especificamente sobre esta exposição, nós aprendemos aqui que há um paralelo entre a ação de Deus na primeira criação e agora na nova criação. Nos lembra rapidamente Gênesis capítulo 1 ao lermos estes primeiros versos. Com certeza, todos nós começamos a ler e já nos remete a Gênesis, né? No princípio. E o que vamos observar aqui é que em ambos os casos, Cristo é o agente da criação. Seja em Gênesis, seja agora. Deus e Jesus Cristo não estão distantes da realidade da nossa existência.
com todas as suas dificuldades existentes. É isso que observamos aqui nesses versos. Deus não está distante. Por sinal, um dos temas mais caros a todo o desenvolvimento do Antigo Testamento, que promove essa esperança recorrente, crescente no Antigo Testamento, é suprido com a expressão Deus conosco, Jesus Cristo. Não somente em termos de expressão, mas a sua realização, a sua concretização. Deus não está alheio às nossas necessidades e dificuldades. Lembremos, um dos sinais é exatamente satisfazer a necessidade por alimento. Ele não está alheio. Não há uma ótica dualista, em que o material é ruim, o espiritual é o que é bom. Ele é o criador do espiritual e do material. Ele criou toda a esfera da realidade e ele criou também toda a realidade espiritual mais profunda. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Portanto, ele satisfaz as nossas necessidades físicas, materiais e as nossas necessidades espirituais. Mas num contexto em que nós vivemos, é sempre salutar destacar a distinção que existe entre desejo e necessidade. Grande parte das atuações do mundo ao qual nós estamos inseridos consiste em transformar desejo em necessidade. E os desejos, por vezes, são malignos. O teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Já lemos em Gênesis, capítulo 3. Portanto, os nossos desejos, a busca desenfreada pela satisfação dos nossos desejos, não é o ideal da nossa vida. Mas Cristo não satisfaz os nossos desejos, sejam eles pecaminosos ou não. Ele satisfaz as nossas mais profundas e reais necessidades. Isso sim. Portanto, ecoa aqui, em grande medida, o ensino do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitos o entendem, vêm entendendo há algum tempo este salmo como se fosse: Ele vai dar tudo o que eu quero. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar porque Ele vai satisfazer todos os meus desejos? Não. O salmo nos ensina que Ele vai satisfazer todas as nossas necessidades. E mais ainda, tendo o Senhor como o meu pastor, eu não preciso de mais nada. É a mesma realidade aqui. Tendo a Cristo como o nosso Senhor e Salvador, de nada mais necessitamos. Ele vai satisfazer todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Tudo, sem exceção. Nada vai faltar. É isso que aprendemos aqui nesses versos. Os versos de 3 a 5. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse verbo encarnado, agente da criação, mais uma vez agora, insistentemente, o Evangelho de João, ele reafirma o que ele disse anteriormente. E essa insistência de tudo quanto existe, existe porque foi feito por Cristo, também permanece existindo porque é sustentado por Ele. O que traz à tona aquilo que aprendemos nesses versos. E o que aprendemos aqui é que Deus não é um Deus ausente, que criou e saiu da cena, mas Ele cria, e a garantia da continuidade e da manutenção do status do que Ele criou é que Ele sustenta. Hebreus destaca, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, em referência exatamente a Cristo. O sustentáculo de toda a realidade é Cristo. O mundo não simplesmente desaba, porque Ele sustenta.
E toda a esfera criacional é sustentada por Ele. Dentro do âmbito da astronomia, fala-se, isso pode estar desatualizado, já que um dia é muita coisa dentro dessa esfera, que o maior objeto observável tem uma dimensão de cerca de 100 bilhões de anos-luz, de uma ponta a outra. 100 bilhões de anos viajando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, alguém levaria, em tese, teoricamente, 100 bilhões de anos. E o que muitos astrônomos dizem é que isso é apenas o que nos é, até o momento, observável. E há a pressuposição de que provavelmente existe muito mais, a qual não se tem sequer o ferramentário mínimo para ver a existência disso. Ou seja, em resumo, a gente não consegue nem captar essa dimensão. No entanto, ela só existe e permanece existindo porque o nosso Redentor sustenta. Se o nosso Redentor sustenta essa esfera material, não pessoal, sem vida, Ele não vai sustentar você, a qual Ele derramou o sangue dele na cruz? A gente esquece, né? Precisamos lembrar. Versos de 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho. E dar testemunho é uma palavra importantíssima. O ato de testemunhar, o que observamos aqui na ocasião, está interligado a falar ou dar provas daquilo que se conhece. Não é falar sobre algo do que eu ouvi dizer. Uma testemunha só é válida se ele está presente, se ele tem conhecimento de causa e se ele apresenta provas. E o que é esse testemunho sobre o senhorio de Cristo? Portanto, assim, usando essas categorias jurídicas, de certo modo, que são apresentadas pela Escritura. O modo recorrente que eu gosto de descrever, e creio ser mais objetivo, vem de uma música antiga. Jesus Cristo mudou meu viver. Esse é o nosso testemunho. E qual é a prova? Mostrar um viver mudado. Se nós dizemos, confessamos com os nossos lábios, que já não somos mais como éramos, e que agora somos diferentes, exige-se naturalmente que aquilo que eu falo tenha uma comprovação clara. Nós não podemos falar que Jesus Cristo mudou o nosso viver sem apresentar um viver transformado. Portanto, há uma implicação ética muito clara. Dar testemunho de que Cristo é Senhor, que Ele é a verdadeira luz, que Ele domina sobre tudo e todos, que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Exige que nós falemos isso, do mesmo modo que exige que nós comprovemos isto. Falar, fazer, falar, viver, fazem parte desse mesmo espectro, dar testemunho. Não é só falar, não é só mostrar, são os dois elementos. E vem à tona exatamente o que vemos já na sequência, verso 9. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. E essa iluminação a toda a humanidade diz respeito àquilo que nós conhecemos tecnicamente como graça comum. Deus tem derramado bênçãos sobre todos os homens, sobre todas as pessoas, o que as torna indesculpáveis, porque eles desfrutam claramente dos benefícios provenientes do Criador. O sol, a lua, as estrelas, o cuidado, o alimento, o ar que respiramos, a água que bebemos.
o próprio ato de vida, de respirar, a força humana para levantar e fazer, não provém de nós mesmos. Portanto, quando nós pensamos em termos aqui objetivamente de iniciar um diálogo para evangelização, falar deste evangelho, o ponto de contato já está estabelecido desde sempre. Porque a pessoa só está diante de nós, viva, porque o Senhor a conserva assim. Oportunidade e ocasião para esse testemunho existe sempre. Sempre. Não há ausências. Verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E aqui há uma questão moral, não é uma questão intelectual, não é incapacidade de conhecer, porque se desfruta destas estruturas da graça de Deus, ele não entende porque ele não quer entender. O ser humano não quer admitir que não sou eu que faço, não sou eu que dirijo. A minha vida não é determinada pela minha agenda. Devemos fazer, claro, mas não há nenhuma garantia. Nós não temos poder para definir, para determinar nada. E o Evangelho destaca exatamente isto. O Evangelho é, sim, sobre a graça de Deus, sobre o sacrifício de Cristo, mas ele também é sobre a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa para a nossa redenção. O Evangelho, tanto ele é salvífico, quanto ele é condenatório. Aqueles que reconhecem que nada podem, que não são capazes de nada, que creem única e tão somente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esses são transformados pelo Evangelho. Mas o Evangelho também condena aqueles que se julgam capazes de fazer tudo por si mesmos, que acham que podem fazer. E o texto é muito claro, né? Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E atentemos, não é aquele que está em pé, ele acha que está. Esse é o problema. A pseudo-suposta autonomia humana é a destruição do homem. Verso 6, o verso 11, aliás, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Exatamente no próprio meio dos judeus, que tanto desejavam a vinda do Messias, e ele esteve dentre eles. Mas eles não aceitaram. Pelo menos não todos, né? Como fomos ensinados hoje pela manhã pelo reverendo Adi. Alguns, vários, reconheceram sim. Mas a grande maioria, não. Viram tudo diante dos seus olhos. Mas não nos esqueçamos, nós podemos fazer o mesmo hoje. Diante de toda a realidade revelada, a nossa teimosia e arrogância nos impedir de ver exatamente a grandeza da obra do nosso Redentor. Verso 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, ou deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, são filhos de Deus aqueles que creem, recebem esse direito, essa honra, é uma honra indizível. Não há nenhum outro benefício a não ser dotado com a capacidade de crer, pressupondo assim a regeneração, sermos regenerados, portanto capazes de crer em Cristo como nosso Senhor. Não há direito mais importante do que esse, e as pessoas estão brigando por direitos que são superficiais, secundários,
limitados e às vezes até inúteis. Esse é o maior de todos os direitos: crer em Cristo, ser seu filho, ser filho de Deus. Versos 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é obra nossa, é obra de Deus. Crer não é uma atividade nossa, é uma atividade que provém de Deus. Ele nos transformou. Isto observamos. Verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo é o ápice da revelação de Deus. Conhecer a Cristo é conhecer a Deus. Não há nada mais sublime, mais grandioso do que conhecer a Cristo. Verso 15: João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. E aqui o que devemos enfatizar e destacar é a expressão "e exclama". Literalmente, essa expressão significa que João Batista gritava para todos ouvirem que Cristo é o Senhor. Ele expressava de um modo que fosse audível para todos. E é isso que devemos fazer. Talvez a forma de que seja audível para todos não seja necessariamente gritarmos, literalmente, dentro do nosso contexto aqui. Então, eu não preciso gritar aqui para enfatizar isso. Mas o que devemos levar em consideração é exatamente a essência do que é ensinado nesse verso, nessa expressão. Para que todos ouçam. Quais são as formas que podemos usar para que todos ouçam que Cristo é Deus? Que Ele é o Senhor. Versos 16 e 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Temos recebido a plenitude, totalidade, inteireza, tudo. Essa palavra resume. Tudo provém de Cristo para nós. Graça sobre graça. É graça em lugar de graça, é a graça do Antigo Testamento, agora é concretizada, evidenciada mais claramente em Cristo. Extrapola. É esse o conceito geral e essencial. É além daquilo que imaginamos ou desejamos e queremos. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto queremos, desejamos, pensamos, necessitamos. É aquilo que é descrito aqui, Cristo. Ele é a plenitude, essa graça sobre graça. E no verso 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, quem o revelou. Não é possível conhecer a Deus se não for por meio de Cristo. Não há outro meio. Não há outro meio de ter restabelecido o relacionamento com Deus a não ser por Cristo. Somente. Não há nenhuma saída. Somente Cristo. Não há outra alternativa. Só Cristo. E o que podemos observar aqui, a título de aplicação geral do que já temos até o momento, precisamos relembrar alguns aspectos. O Evangelho, ele está ligado neste Evangelho do apóstolo João, o conceito de Evangelho, à própria ideia de conhecimento. E pode soar um tanto quanto estranho, às vezes, nas nossas relações, né? Conhecimento. Ao longo do tempo, pode ser traçado duas perspectivas, além desta que é apresentada aqui no Evangelho de João, para conhecimento. Uma delas tem a ver mais com uma espécie de opinião.
ou aquilo que às vezes hoje as pessoas chamam de achismo. Então, é o que nós encontramos, esse é o maior produto, a maior contribuição em termos de conteúdo dos meios virtuais que nós temos na atualidade, o maior volume de conteúdo, né, entre aspas, que nós iremos encontrar em toda essa esfera midiática, não passa de opinião. Eu acho. Só isso. Nem sempre as pessoas dizem assim. Mas isso tem um histórico longínquo em toda a história da humanidade, em que muitos falam com autoridade apenas aquilo que eles acham, sem qualquer fundamento, sem qualquer comprovação. Em contrapartida, ao longo do tempo, especialmente nos tempos antigos, surgiu uma contraposição, que é um conhecimento mais técnico, abstrato, como uma reação a essa mera apresentação de opiniões descompromissadas. Mas esse tipo de conhecimento, ele é puramente abstrato. Ele é saber sobre algo, saber descrever, simplesmente. É alguém que consegue, como um manual técnico de um produto que você compra, que normalmente a gente não lê, a não ser que dê problema na hora de instalar a coisa, né? Ou a gente não faz isso, aí quebra o negócio, porque tinha um detalhezinho que não percebeu, não era para encaixar daquele modo. Só que ali é puramente isso, um manual técnico, que no final das contas a gente não entende quase nada e às vezes não faz a menor diferença. Pouco importa, você compra pelo manual, pelas informações técnicas comparando produtos, e você descobre que o produto que tem informações, números supostamente inferiores, é muito melhor do que aquele que tem informações técnicas aparentemente mais contundentes, que chamam mais a atenção, né? Então não passa disso esse tipo de conhecimento. Saber sobre, sem nenhum conhecimento real. O Evangelho de João trata o conceito de conhecimento, que é central, como uma estrutura que permeia todo esse Evangelho, nem de um modo nem de outro. Não é opinião e não é um conhecimento mecânico, mas é um conhecimento da essência, da coisa em si, que se interliga, que se promove e se desenvolve por meio de uma perspectiva relacional. Portanto, o Evangelho, em toda a sua essência, significa conhecer a Cristo. Não uma opinião sobre Cristo, tampouco tecer algumas informações, possivelmente até corretas, sobre Cristo. Conhecer a Cristo é conhecer quem Ele é, de um modo profundo e relacional. E quais são os resultados desta essência do Evangelho? Observemos João 17, 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Há uma íntima relação entre conhecer a Cristo e vida eterna. Não querer conhecer é negar a vida eterna. Não querer conhecer é não querer saber da vida eterna. Essa é a consequência. A ausência de conhecimento, todo conhecimento verdadeiro provém de Cristo. Todo ele. Não querer crescer no conhecimento da verdade é não querer desfrutar dos benefícios da vida eterna. Aqui, agora, já, ainda não na sua inteireza e totalidade, mas conhecer a Cristo na sua profundidade consiste em desfrutar da vida eterna já no presente tempo. Não na sua inteireza.
mas consiste em desfrutar disto. Também devemos observar qual é esse objeto de conhecimento. Conhecer exige um objeto. Conhecer o quê? João 14:6. E aqui nós temos versículos que deveríamos memorizar. João 14:6. Disse Jesus, ou respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se esse verso ele fosse, digamos, traduzido literalmente, com todas as suas ênfases, ele seria mais ou menos assim: disse Jesus, eu, somente eu, apenas eu, sou o único caminho, a única verdade, a única vida. A ênfase é elevadíssima. Somente Cristo. O que importa verdadeiramente conhecer? Cristo. Cristo. Nada além de Cristo. Mas certamente que quando nós conhecemos a Cristo, nós iremos conhecer muito mais. Não há uma oposição, não há dualismos, né? Mas qual é o efeito? Esse conhecimento é a vida eterna, é a própria vida eterna. O objeto desse conhecimento é o próprio Cristo. Mas qual o resultado deste conhecimento? João 8:32, outro verso importantíssimo. Conhecerão a verdade os libertará. A verdadeira liberdade é um produto, é uma consequência de conhecer a Cristo. E o que é liberdade? Esqueçamos o que o mundo diz. Liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é viver em conformidade com a razão da minha existência. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Portanto, o que o nosso catecismo nos ensina é o caminho da verdadeira felicidade. Você quer ser feliz? Só há um caminho: Cristo. Viver de acordo com a razão da sua existência. Nós fomos criados para qual objetivo? Conhecer a Cristo. Dá sentido à nossa existência. Dá razão ao nosso viver. Para que amanhã, isso aqui é hipotético, muito provavelmente, tá? Para que amanhã levantar às 4, 5 horas da manhã, ficar preso no trânsito, no transporte para chegar ao trabalho por talvez 2 horas, almoçar correndo em meia hora, chegar em casa tarde? E isso vai se repetir até sexta-feira. Para o 5º dia útil, receber o salário, que tem um poder de evasão absurdo. Ele cai e pula. Mas isso é hipotético, estou imaginando. E aí vem mais um outro mês. E a vida passa. Segunda a sexta, alguns sábados, ou talvez domingos. A esperança são as férias, ou um feriadão, e por aí vai. E a vida se resume apenas em isso. E aí vem o feriadão, se estiver quente, desce a serra. Se não estiver muito, vai para o interior. Mas é tranquilo, 8 horas de viagem, uma viagem de 40 minutos, para aproveitar o feriado. Essa é a rotina. Isso é sentido de existência? Títulos,
salários, promoções. Todas essas coisas são boas, elas não são necessariamente ruins. Mas essa é a razão da nossa existência? É para isso que se vive? Não. Nos gera uma ilusão, certamente. Prazeres circunstanciais e momentâneos. No entanto, a verdadeira liberdade é essa descrita. Conhecereis a verdade vos libertará. Viver de acordo com o motivo pelo qual fomos criados é o que dá sentido a tudo isso. Levantar cedo, dormir tarde, ter filhos, crescer no conhecimento, crescer profissionalmente, trabalhar na igreja. Todas as coisas que temos e somos só têm sentido se estiver dentro deste espectro. Conhecer a Cristo e desfrutar dos benefícios da redenção, da vida eterna desde já. Mas de um modo prático e objetivo, como conhecemos a Cristo e como crescemos no conhecimento de Cristo? Cristo é a palavra. Leia a palavra. Em resumo, para desfrutar de tudo o que temos observado até aqui, leia a palavra. De nada adiantará se nós não lermos a palavra. De nada adianta. Lição de casa: ler a palavra todos os dias. No mínimo, uma vez por ano. E é pouco, tá? Nós podemos ler muito mais. Um cálculo que geralmente eu apresento é: se nós gastarmos aí cerca de 5 minutos por dia, nós não gastaremos 1% do nosso dia lendo a Escritura. 10 minutos por dia, nem 1,5% do nosso tempo diário de 24 horas será consumido. Mas imagine o impacto. Ler a Escritura todos os dias por 10 minutos. 1,5% das suas 24 horas. Vamos fazer o teste, né? Que tal? É isso que temos aprendido até aqui, irmãos. Continuaremos nesse percurso, se assim o Senhor nos permitir. Deus nos abençoe, irmãos.